E quem chega aqui ao vivo na Hora News para ajudar a gente a entender e repercutir as ações dos Estados Unidos na Venezuela é a Carolina Silva Pedroso, professora de Relações Internacionais da Unifesp. Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, pleno domingão, mas que é muito importante para a gente entender o que está acontecendo aqui no nosso país vizinho. Afinal, o que pode repercutir aqui para o Brasil? Porque nós vimos a posição do presidente Lula um pouco diferente de alguns líderes mundiais e também há um receio que possa respaldar aqui no Brasil por vários motivos, entre eles a questão da imigração, né, professora? Bom dia. Bom dia. Sem dúvidas, nós temos mais de 2.000 quilômetros de fronteira com a Venezuela, então certamente qualquer foco de instabilidade naquele país resvala aqui. Isso já aconteceu em outras ocasiões, como a própria crise econômica, política e humanitária que o país atravessa já há mais de 10 anos, e toda vez que a situação piora, nós recebemos nas nossas fronteiras boa parte dessas pessoas buscando melhores condições de vida. E agora, na verdade, desde 2025, começo do ano passado, nós temos uma situação que torna essa recepção ainda mais difícil, que é o fato de que o segundo mandato do presidente Trump congelou completamente as verbas que auxiliavam as organizações internacionais de assistência aos refugiados e imigrantes, que inclusive também alimentavam as operações aqui no Brasil. Portanto, cabe somente ao Estado brasileiro arcar com esse custo de receber essas pessoas que, obviamente, precisam ser aí acolhidas. Então, nós temos um vínculo direto com o que acontece lá, porque temos essa fronteira importante, além, claro, de uma visão um pouco mais estratégica, para além da questão humanitária, que diz respeito à questão da segurança sul-americana. É importante mencionar que esse episódio do dia 3 de janeiro, esse ataque direto ao território venezuelano, é uma quebra de precedentes no padrão histórico como os Estados Unidos atuam na América Latina. É a primeira vez que a América do Sul é atingida militarmente pelos Estados Unidos e, pelo próprio pronunciamento de Donald Trump, outros ataques podem vir a acontecer, seja na Venezuela, seja contra qualquer líder que, na visão dele, não siga, padrões aí de justiça, ou enfim, embora não esteja exatamente muito claro quais serão os critérios, de toda maneira o recado foi dado para a região como um todo. Então, isso certamente alarma a nossa diplomacia. E, professora, essa ação podemos dizer que foi a materialização da nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos? Perfeitamente. Essa estratégia ela foi divulgada no final de 2025 em um documento em que se traçavam quais seriam as principais diretrizes da política externa norte-americana para os próximos anos. E justamente no tópico sobre o hemisfério ocidental, estava logo nas primeiras linhas expressa a prioridade na retomada da hegemonia norte-americana na América Latina. Se mencionou a doutrina Monroe, que foi uma doutrina instituída em 1823 pelo então presidente James Monroe dos Estados Unidos, que naquele contexto histórico específico estava demonstrando que os Estados Unidos agiriam como uma grande potência do continente americano para blindar aqueles países que estavam em processo de independência de se tornarem colônias novamente. Nessa reedição, ou naquilo que no próprio documento da Estratégia de Segurança Nacional de 2025 chama de corolário Trump da doutrina Monroe, o recado agora não são mais para as potências europeias, mas são para outras potências como a China e a Rússia, que estavam ganhando cada vez mais terreno na América Latina. E a Venezuela, obviamente, era o terreno em que essas grandes potências estavam muito presentes. Então, a retirada do Maduro é, de fato, a concretização daquilo que estava no documento. E pegando um gancho da sua resposta anterior, outros países já estão na mira. Estou falando principalmente da Colômbia, onde o presidente Donald Trump deu nome e sobrenome. A gente pode esperar, talvez, que o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, seja deposto também, por exemplo? Talvez seja muito apressado pensar no mesmo desfecho de Maduro e de Petro, até porque politicamente são contextos muito diferentes, A Colômbia não teve nenhum retrocesso democrático, como aconteceu na Venezuela. É a primeira vez, na verdade, que a Colômbia tem uma presidência de centro-esquerda. Tradicionalmente, a Colômbia é um país bastante conservador, bastante voltado à direita. Então, essa vitória do Petro em 2022 foi uma quebra de padrão político. Ele não rompeu com nenhuma linha constitucional, preservou as cláusulas democráticas do país, porém,
do ponto de vista internacional, a Colômbia também tem sido alvo dessas ações dos Estados Unidos, pelo menos na via marítima. Vamos nos recordar que desde agosto, com essas frotas navais norte-americanas na América do Sul, aconteceram também ataques a embarcações no Pacífico, e a Venezuela não tem costa no Pacífico, tem só no Caribe, portanto, muito próximos do território colombiano. E qual é, então, o perigo que o Gustavo Petro corre, já que politicamente ele é tão distinto do Maduro? O perigo tem um nome: cocaína, né? A Colômbia é o principal produtor de drogas, e essa foi a narrativa, essa foi a justificativa do Trump para promover todas essas movimentações militares que culminaram nesse ataque contra Nicolás Maduro. Então, o perigo que o Petro corre é justamente dentro dessa seara. E aqui para a América Latina, a gente sabe, até no Brasil mesmo, que temos facções criminosas que estão expandindo. Inclusive, elas estão no nível de já se transformarem em máfias, estão cada vez mais enraizadas. São organizações muito poderosas, vamos dizer assim. Isso pode respaldar no Brasil também, professora? E qual que é o impacto aqui para a segurança na América Latina? Tem uma estabilidade que foi instaurada, né? Sem dúvida. Essa é uma preocupação que, inclusive, o próprio presidente Lula trouxe bilateralmente ao Trump alguns meses atrás, né, pedindo colaboração no combate ao crime organizado, já que essa tem sido, né, uma das grandes justificativas de colocar a América Latina de novo como grande prioridade da política externa norte-americana. Logo no início do mandato dele, em janeiro de 2025, foi criada essa categoria jurídica de narcoterrorismo, né, de cruzar esses dois fenômenos que são crimes transnacionais de naturezas distintas, mas que na jurisdição norte-americana permite à Casa Branca agir sem o aval do Congresso. Então, o Brasil percebeu que poderia também vir a se tornar alvo. Aliás, não só o Brasil, a América Latina como um todo padece desse problema da criminalidade, que, novamente, é importante dizer, tem características muito distintas do que efetivamente é o terrorismo. Ainda assim, acho que o Brasil tem que ficar bastante atento aos próximos passos, porque, eventualmente, esse pode ser um tópico aí de divergências na relação bilateral, que ainda está numa situação delicada, mesmo a gente tendo conseguido reverter o tarifaço. Professor, quero chamar a sua atenção para uma reportagem para você assistir com a gente e depois repercutir. É porque venezuelanos que vivem aqui no Brasil, eles comemoraram a saída de Maduro, mas também eles temem pelos rumos que o país vai tomar a partir de agora, né? Lá na Venezuela, brasileiros relatam filas em supermercados e também postos de combustíveis. E falta de energia em regiões próximas aos bombardeios. Vamos acompanhar na reportagem. Este brasileiro que não quer aparecer mora há mais de 6 anos no país vizinho. Ele diz que as ruas de Caracas estão vazias e muitos comércios fechados. Com muita dificuldade a gente consegue um posto de gasolina, um mercado, alguma coisa assim aberto. Gera um certo desespero porque a gente não sabe o que esperar. Depois dos bombardeios da madrugada, moradores de Caracas formaram longas filas para garantir alimentos e combustíveis. O clima é de apreensão diante da possibilidade de novos ataques e da reação de militares venezuelanos. Nadie sabe o que sucede, pero bueno, é um enigma o que se está vivendo neste momento. Diante de um cenário de incertezas, venezuelanos que moram no Brasil e têm familiares no país vivem um misto de sentimentos. Ao mesmo tempo em que comemoram a saída de Maduro, temem pelos rumos que o país possa tomar a partir de agora. Uma esperança tanto para quem mora na Venezuela como para quem está fora. Mas a gente vive também o dor de Venezuela, de nossos parientes, de nossas pessoas lá, né? A gente vive essa angústia. Para esta professora de Relações Internacionais, o Brasil deve se preparar para receber mais refugiados da Venezuela. A situação de fronteira, ela vai ficar muito vulnerável, porque provavelmente nós teremos fluxos migratórios cada vez maiores saindo da Venezuela em direção a outros países, como Colômbia, Brasil, mas para além de países que fazem fronteira, como Peru, Argentina, Chile. Jezebel e os filhos moram num abrigo da Prefeitura de São Paulo, que oferece ajuda a mais de 1.000 imigrantes venezuelanos. Mãe e filhos lidam com a saudade da família. Aqui eu estou bem, me sinto bem, pero me sinto com muita soledad, me hace falta minha família, mis padres, tenho mis padres vivos, tenho mis tíos, primos,
e mis hijos me pedem estar com minha família. Desde 2015, Roraima se tornou a principal porta de entrada de venezuelanos no Brasil. Segundo o IBGE, mais de 270 mil foram atraídos pelas políticas de acolhimento e vivem no Brasil. Geralmente chegam primeiro o pai e a mãe, ou a mãe e as crianças, e depois eles conseguem trazer o resto da família, né? De acordo com o Itamaraty, 11.500 brasileiros vivem na Venezuela. Muito possível que nós vejamos o retorno de brasileiros que residem na Venezuela. Aliás, hoje em dia já temos, né, um êxodo bem importante e isso deve aumentar muito nos próximos meses. Rodolfo mora em Caracas e conta que o bairro dele está sem energia elétrica por causa dos ataques. O pedaço onde eu moro está sem luz, a internet está inestável. Estamos vendo como se desenvolve tudo isso. Com a prisão de Maduro, a esperança de refugiados é de que a situação do país melhore. Eu espero que algo bueno passe. Hay solo que confiar en Dios para que Venezuela pueda cambiar y pueda dar el triunfo. Venezuela va a voltar a ser un país maravilloso como siempre fue. Infelizmente entró en esa nube oscura que dejó a historia de nuestro país entre aspas, o sea, dejó como que incertidumbre todo aquele país tan gigante. Já Nelson acredita que as mudanças no país não devem ser rápidas. Imagine que são mais de 25 anos vivendo um sistema que não motivou ao venezuelano a prosperar. Carolina já está de volta. Essa frase final, ela resume muito bem, de certo modo, a situação na Venezuela. E a minha pergunta é, a gente está vendo o começo do fim do chavismo ou não? Essa é uma pergunta que talvez a gente não consiga responder com tanta clareza no calor do momento, mas pelos indícios que temos até agora, há uma manutenção de toda a estrutura do poder, com exceção de Nicolás Maduro. Então, é compreensível até essa certa esperança que as pessoas ficam, porque ele era o símbolo justamente desse declínio que a Venezuela vive há pelo menos 10 anos, do ponto de vista humanitário, econômico e político. Porém, até o momento, não houve realmente mudanças efetivas na estrutura de poder e até mesmo Donald Trump sinalizou para um diálogo entre o Departamento de Estado, que é o Ministério de Relações Exteriores, liderado por Marco Rubio, com Delcy Rodrigues, que era vice-presidente de Nicolás Maduro e que assumiu a presidência interinamente. Então, por hora, de fato, não se desenha com clareza uma mudança profunda na política venezuelana. E ainda que isso aconteça, há tantos problemas a serem resolvidos que muitos projetam que a Venezuela só voltaria a ser o que era em termos de prosperidade econômica e social em cerca de 20 ou 30 anos. Então, realmente, é uma reconstrução que vai levar tempo. E, professora, chama muita atenção, né? Porque a Venezuela tem a maior reserva de petróleo comprovada do planeta, na frente da Arábia Saudita. Mas se você comparar os dois países, parece não tem nem comparação. A gente está falando em tecnologia, desenvolvimento. Por que a Venezuela parece que ficou parada no tempo e outros países do petróleo, né, que usam o dólar do petróleo, vamos falar assim, estão bem desenvolvidos? Houve um problema há pelo menos 20 anos na produtividade do petróleo venezuelano. Então, eles têm uma enorme quantidade, mas a capacidade produtiva é extremamente defasada. Não é uma explicação simples, mas é um somatório de fatores que vão desde boicotes internos, guerras políticas entre oposição e governo, restrições externas, porque há uma característica técnica também do petróleo venezuelano que o diferencia dos demais, que é sua enorme densidade, é um petróleo muito cru. Então, o processo de refino para que ele se torne realmente vendável e interessante no mercado internacional é um processo petroquímico um pouco mais custoso, um pouco mais demorado. E a Venezuela, durante décadas, antes mesmo do chavismo chegar ao poder, não desenvolveu um polo petroquímico dedicado a isso. Preferiu
ao invés, terceirizar esse processo para as refinarias norte-americanas. Então, havia uma relação de dependência que o chavismo tentou reverter, mas não conseguiu. Então, no final das contas, a gente está falando de um país que está sentado numa riqueza gigantesca, mas que não tem capacidade técnica e infraestrutura para explorar ao máximo o potencial desse petróleo. E falando sobre o petróleo especificamente, o presidente Donald Trump foi muito claro que as empresas americanas vão voltar a controlar o petróleo da Venezuela. Qual que é o impacto dessa fala e também pensando no mercado? Esse é, de forma muito explícita, o verdadeiro interesse dos Estados Unidos da Venezuela sempre foi, historicamente, né? Só fazendo um rápido resgate histórico aqui, o petróleo foi descoberto na Venezuela no final do século XIX. Foi exatamente nesse momento que os Estados Unidos adentraram na economia venezuelana com muita força, uma presença realmente muito notável das companhias norte-americanas, e está aí exatamente a origem dessa enorme dependência econômica que a Venezuela desenvolveu ao longo do século XX com os Estados Unidos. E, novamente, né, o Chávez tentou reverter, ainda que não tenha sido completamente bem sucedido. Então, o que o Trump está prometendo, na verdade, é que, com a infraestrutura das empresas e com o dinheiro que vai ser investido nesse setor, todo esse potencial venezuelano vai ser explorado. A pergunta que fica nesse momento é: essa riqueza vai ser distribuída para quem realmente deveria ser, que são os cidadãos venezuelanos, né, que são aqueles que, de fato, detêm a posse dessa riqueza? Porque com essa intervenção norte-americana e com essa perspectiva de submissão do setor petroleiro aos norte-americanos, realmente há dúvida se realmente essa riqueza vai chegar a quem deveria. E, de fato, a China tem um papel nessa história toda, né, professora? Agora a grande questão que fica também é como fica a China, porque a China comprou com décadas de antecedência o fornecimento de petróleo da Venezuela, um acordo firmado ainda nos tempos do Chávez. Então, a Venezuela deve cumprir com esse acordo, né? A China tem uma série de investimentos, mas também de empréstimos concedidos à Venezuela para que esse fornecimento fosse contínuo durante décadas, e com a entrada do setor norte-americano, realmente esse fornecimento pode ser comprometido. Então, a gente começa a entender também por que essa situação venezuelana ela mexe com o mundo inteiro e tem trazido repercussões até em locais tão distantes, porque a Venezuela não é somente um país sul-americano, ela é hoje uma peça fundamental de todo esse xadrez geopolítico que tem se movimentado, e Donald Trump sabe disso, né? Por isso que ele traz à tona justamente esse setor do petróleo. No fim das contas, né, energia, recursos naturais acabam mobilizando grandes potências. Professora, tem alguma relação a guerra lá no leste europeu, lá na Ucrânia, pode ter alguma relação aqui com a Venezuela? Pode. Já há algum tempo, dentro da área de relações internacionais, a gente tem trabalhado com essa perspectiva, que estamos vivendo um momento de transição da ordem global, daquela que foi construída há pelo menos 80 anos, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, uma ordem multilateral, baseada no direito internacional, em regras consensuadas, em que atitudes unilaterais de grandes potências não seriam mais toleradas. Muitas dessas regras estão sendo constantemente desrespeitadas por essas potências. Foi o caso da invasão russa à Ucrânia, tem sido o caso agora dos Estados Unidos na Venezuela, e eu chamo a atenção para um fato que foi muito curioso em meados do ano passado. Houve uma reunião entre o Trump e o Putin em agosto de 2025, em que, teoricamente, o assunto era justamente esse, os rumos de como seria o conflito na Ucrânia. E naquele momento não se chegou exatamente a um consenso, mas nós não sabemos o que foi discutido, o conteúdo realmente da discussão. Eu tenho e outros analistas temos essa hipótese de que a Venezuela entrou nessa conversa também, porque logo depois desse encontro começam as primeiras movimentações das embarcações norte-americanas no Caribe. O que eu quero dizer com isso? Talvez naquele encontro tenham sido redefinidas as fronteiras geopolíticas globais. Em qual sentido? A Rússia prioriza, né, o seu palco de guerra na Ucrânia, no leste europeu, e os Estados Unidos permitem que isso aconteça, enquanto prioriza a América Latina, e a Rússia também não se mete. Então, é uma possibilidade da gente estar vendo essas fronteiras se tornarem cada vez mais claras, né? Da China, ali na região do Pacífico, da Rússia na Eurásia, e os Estados Unidos na América Latina.
Professora, tudo tem ligação no fim das contas, né? Por isso que entrevistas como a sua ajudam a gente a entender que tudo tem um fio da meada e, no fim das contas, a história e a geopolítica estão ligadas e conectadas, né? Carolina Silva Pedroso, professora de Relações Internacionais da Unifesp, agradeço demais a sua disponibilidade no domingo, mas fundamental para a gente entender o que está acontecendo no nosso vizinho. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Até mais.